Boa noite. Esperando o Dr. Leandro Gesteira. Deixa eu mandar aqui para ele. Só esperando o Dr. Leandro Gesteira para a gente iniciar. Segundo convite. Professor. Olá, meu Boa amigo. noite, professor Leandro Gesteira. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Como é que está o senhor, doutor? Oi, tudo jóia. Estamos aqui, né, para bater esse papo. É, muito bom sua participação. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá em Tudo Salvador certinho. hoje? Estamos aqui no dia de algumas diligências, algumas aulas, algumas gravações. E para finalizar, melhor coisa para finalizar o dia é um bate-papo comigo, não é isso? Ah, legal, bom demais. Doutora Nayara, só cumprimentar o pessoal. Rafael, Gabriele, William, boa noite a todos. Então vamos lá. É, Professor, meu objetivo em fazer algumas entrevistas aí é conversar com alguns advogados criminalistas de sucesso, né, com o objetivo de mostrar para quem tem às vezes tem OAB e não iniciou ainda na carreira, ou às vezes quem tem muito preconceito nessa área criminal. Então, o objetivo seria conversar com advogados criminalistas de sucesso e mostrar assim que é possível iniciar, né? Eu como juiz eu vejo que há pelo menos eu falo na realidade que eu mais conheço, que é mais do interior do estado, tem uma defasagem muito grande. A gente tem uma dificuldade, inclusive, para nomear dativo, né? Porque defensoria pública, o doutor deve saber, não tem em todos os municípios, né? Na verdade, só tem nas maiores cidades. Então, tem uma defasagem grande e, às vezes, os advogados que atuam nessas cidades, eles têm algum preconceito com a parte criminal e não atuam. Então, a gente nomeia dativo, eles alegam um motivo de foro íntimo e acabam não atuando. Então, a gente tem uma dificuldade grande. E, por outro lado, também eu conheço muitas pessoas que teve êxito, né, tiraram a B, mas, infelizmente, não iniciam a prática da advocacia. E às vezes, não sei, fica esperando às vezes um emprego, alguma coisa assim. E a oportunidade às vezes está aí, porque tem uma defasagem grande, pelo menos a realidade que eu mais conheço é no interior. Então eu queria, outra vez a gente fez a live com o Dr. Jonathan, que é advogado criminalista que atua mais na região de Vitória da Conquista. E agora com o Dr. Leandro Gesteira aí atua mais em Salvador, é isso? Salvador, sim, sim. É, Mais em Salvador. pronto, queria que você falasse um pouquinho da sua história, porque histórias eu acho que sempre as histórias acabam nos influenciando. Às vezes a gente sente limitações no início da nossa jornada e às vezes ouvindo história aí de profissionais de sucesso, isso acaba inspirando a pessoa a dar o próximo passo, às vezes a dar o primeiro passo, né? Então eu queria que você contasse É um pouco verdade. mais sobre a sua história. Pois é, meu amigo. Então, deixa eu renovar o boa noite ao amigo, doutor Aderaldo. Boa noite aos amigos que estão entrando aí na nossa live também para nos acompanhar. Antônio, Osmar, Rafael, Fernanda. Tem uma galera boa aí, uma galera bem qualificada nos ouvindo aí, né? Kelly, Renata, Jair. Abraço a todos, Antônio. Bom, primeiro, agradecer o convite do amigo, né? Eu sei que
a região de Vitória da Conquista e das cidades próximas aí é um polo de advocacia muito fértil, né? Muito promissor, né? E assim, a advocacia criminal, falar um pouco sobre a advocacia criminal, sobretudo sobre o início, né, da advocacia criminal. Nós temos, inequivocamente, um preconceito com a advocacia criminal, e esse preconceito ele não é próprio da advocacia em si, mas eu diria que é próprio da nossa sociedade, né? Sobretudo quando um jovem estudante de direito começa a estudar, e aí fala para o tio, para a tia, para a mãe, para o pai, não, você é advogado criminalista. Aí a primeira coisa que pergunta é, você vai defender bandido? Né? Então, é uma pergunta corriqueira, né? E isso acaba, de alguma forma, demonstrando como nós temos, né, um certo preconceito mesmo em relação à advocacia criminal. Esse preconceito, claro, ele acaba fazendo com que, sobretudo o jovem advogado, né, não veja com bons olhos a advocacia criminal, e muitos deles, inclusive, deixem de atuar ou deixem de tentar atuando, ou deixem de tentar atuar por medo, né? Mas, assim, eu costumo dizer que a advocacia criminal é uma advocacia que, aliás, para mim, né, em meu sentir, a advocacia criminal é a verdadeira essência da advocacia, né? Mas é uma advocacia que exige alguns sacrifícios, né? Nós temos, inequivocamente, uma grande quantidade, um grande contingente de advogados que efetivamente começam a atuar na advocacia criminal, mas que só querem atuar naquela advocacia de liberdade, para habeas corpus, né? Tentar tentar promover a liberdade de algum acusado que está preso, de algum investigado que está preso, mas que não investem verdadeiramente em uma atuação num processo penal, né? É muito comum mesmo. Nós temos advogados que impetram habeas corpus, conseguem a defesa, conseguem a soltura do cliente e, a partir daí, deixam o processo de lado, ou seja, porque o próprio cliente, né, não tem aquela cultura de ter interesse em construir a sua defesa, em trabalhar a sua defesa, em construir elementos da sua instrução processual, ou seja, porque o próprio advogado, de alguma maneira, né, não imagina que isso seria vamos dizer assim, tão necessário, né? Mas nós temos na advocacia criminal um campo em que pese, né, todas essas questões que, em geral, permeiam o início da advocacia criminal, nós temos um campo da advocacia criminal que é muito fértil, verdadeiramente muito fértil. E, sobretudo, muito fértil no sentido de você iniciar a sua atuação, né, sobretudo por conta do que o doutor estava falando aí, que a Defensoria Pública ela não está ainda em todos os municípios, né? Eu tenho grandes amigos defensores públicos. Fui estagiário de um grande defensor público, que foi o doutor Raul Palmeira. Foi quem me iniciou no júri, né? Um dos maiores tribunos, seguramente um dos maiores tribunos que a Bahia já teve, né? Mas nós temos excelentes defensores, mas eles não estão em todos os lugares, né? Não estando em todos os lugares, abre-se um campo muito grande para a advocacia criminal. E o que acontece? Que essas pessoas efetivamente não tentam, né? Não se imaginam em condições psicológicas, ou às vezes, né, não se imaginam em condições técnicas de atuar no processo criminal, né? Mas, em verdade, o que o doutor cita aí como um fato, é algo que eu já vislumbro já há algum tempo. E eu vou lhe dizer, não é só no interior, também na capital. Eu ouço muito de jovens advogados. Eu dou aula para o exame de ordem já há alguns anos, né, de primeira e de segunda fase, e sobretudo que a gente ouve de jovens advogados, jovens que acabaram de pegar a carteira da UAB, ficam nessa dúvida. Vem cá,
não é perigoso começar na advocacia criminal, não é perigoso defender bandido. E assim, a gente conhece alguns casos, né? Casos que aparecem na mídia, né? Mas nós temos um contingente muito grande de advogados que atuam na área criminal e todos eles atuam com muita segurança, com muito zelo, com muita presteza e não sofrem qualquer tipo de coação ou de ameaça. Eu costumo dizer o seguinte, se eu quero atuar na advocacia criminal, né, sobretudo é uma lição para quem pretende começar na advocacia criminal, a principal lição é a seguinte, você não deve prometer o que não está ao seu alcance. Você não pode prometer o que não está ao seu alcance. E a gente sabe que em alguns casos existem algumas promessas que são feitas, promessas essas que verdadeiramente não estão ao alcance do advogado. Por exemplo, se tem um cliente que está preso, eu não tenho condição de chegar para ele e dizer, olha, eu vou conseguir sua soltura em 1 mês, vou conseguir sua soltura em 2 meses, vou conseguir sua soltura em 3 meses. Não. É uma promessa que eu não posso fazer. Uma promessa que não dá para ser feita. E essa promessa, pelo histórico que eu conheço de casos, é que pode impor algum perigo ou alguma circunstância mais vamos dizer assim, relativa, né, para a segurança de algum advogado. Fora isso, não existe nenhuma preocupação. Então, do ponto de vista da segurança, né, o que o advogado criminalista precisa compreender é: eu tenho que prometer trabalho bem feito. Eu tenho que prometer cumprimento de prazos. Eu tenho que prometer estudo. Eu tenho que prometer uma defesa bem feita e uma defesa construída. Resultado, eu não posso prometer. Eu não tenho como afirmar se ele será solto ou não. Muito menos em quanto tempo. E isso, de alguma maneira, em meu sentir, afasta qualquer hipótese de perigo para início em advocacia criminal. Sobretudo para mulheres. Eu ouço muito isso de mulheres. De jovens advogadas, né? Mas, doutor, mas Leandro, é perigoso. Eu tenho que ir lá conversar com o criminoso. Não tem essa hipótese. Sobretudo se esse cuidado é tomado. Entendi. Eu não prometo o que eu não posso fazer. O doutor Jonatas, que a gente entrevistou há 2 semanas atrás, um dos pontos que ele enfatizou foi justamente esse, de não prometer, né, o que não pode cumprir. Que ao fazer isso, o advogado poderia estar se colocando em risco. É um cuidado que ele também toma e que ele enfatizou aqui quando ele foi entrevistado. Pois é. Eu queria te perguntar, assim, aquela história, né, que o sucesso deixa rastros. Você pode enumerar alguns aprendizados que o doutor Leandro Gesseira teve aí no início, assim, o que levou do início da jornada e até hoje, que pode passar aí para o pessoal que está querendo começar, ou que às vezes já começou, mas assim, conhecimento nunca é demais, pode aprender aí também com a sua história. Meu amigo, eu me formei já há algum tempo e o início da advocacia é um início sempre muito, muito dificultoso para todo mundo, né? Sobretudo para quem não tem um familiar, né? Rapaz, tem um tempinho. Na verdade, foi em 2009, ó, pouco tempo, né? Pouco tempo. Pouco tempo, 2009. Me formei em 2009. O início da advocacia ele é sempre muito, vamos dizer assim, trabalhoso para quem não, sobretudo para quem não tem uma família, né? Que algum familiar que já coloca você ali no escritório ou que você já comece de alguma forma, mas o que eu imagino que seria um ponto muito bom hoje para início da jovem advocacia, e é um ponto que eu usei no início da minha advocacia, eu tenho que focar naquilo que normalmente eu terei uma concorrência menor. Eu tenho que focar naquilo que normalmente eu terei um pouco mais de facilidade de conseguir 1, 2 ou 3 clientes e a partir dali ir deslanchando, né? Você pega um cliente, você vai mostrar o seu trabalho, outros vão aparecer e aí você vai desenvolvendo isso. Já há algum tempo eu tenho dado essa dica para sempre quem me pergunta
sobre o que eu devo fazer para começar a advocacia criminal. Normalmente, a execução penal é abandonada. Normalmente, nós temos advogados criminalistas que atuam muito na liberdade, habeas corpus, pedidos de liberdade provisória. Alguns poucos que cuidam de uma atuação mais efetiva no processo, né? A instrução, a apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Construir mesmo uma defesa que possa ser levada a tribunais estaduais, tribunais superiores, de alguma forma, e aí você tem um tempo maior de atuação. Mas uma coisa que eu observo é que, normalmente, após o trânsito em julgado, o advogado acaba abandonando o cliente, né? Ele vai cumprir a pena, ele, de alguma forma, vai ficar lá esquecido, e só daqui a algum tempo é que as pessoas vão efetivamente pensar em progressão de regime, mas, normalmente, esses clientes condenados acabam, de alguma forma, sendo esquecidos. Ou seja, a execução penal, hoje, para mim, é um foco de início de advocacia muito valoroso. Agora, claro, né, é preciso estudar, né? É preciso uma atuação dentro da execução penal que, de alguma forma, demonstre algo de diferente daquilo que efetivamente as pessoas acabam fazendo. E muita gente, por exemplo, esquece, um condenado começa a cumprir uma pena, ele está lá 1 ou 2 anos, muita gente esquece dos decretos de indulto, né, que de alguma maneira podem adiantar uma progressão de regime ou um livramento condicional, né? E isso é um foco de atuação que foi um foco de atuação meu no início da advocacia e que eu ainda vejo como um forte foco de início de advocacia criminal. E é muito comum a gente ter essa dúvida porque eu acabo de me formar, não tenho parente advogado, como é que eu consigo cliente? Onde é que eu vou buscar cliente? De que maneira eu vou conseguir cliente? E, sobretudo, nos grandes centros urbanos, você já tem uma atuação da defensoria muito maior até, né? Mas, sobretudo, nos interiores, em que a defensoria pública ela não atua, você tem alguns advogados que atuam durante a instrução ou mesmo na liberdade, mas os processos de execução penal, eu os vejo, né, infelizmente, né, porque isso acaba sendo um flagelo da nossa sociedade, por conta da sobrecarga que temos no sistema prisional, mas, infelizmente, o processo de execução ele acaba sendo deixado de lado. E, em meu sentido, aí é um ponto estratégico muito forte de início de carreira. Entendi. O problema é, às vezes, por um dia ou mais, a pessoa que está ali condenada, ele pode, às vezes, deixar de exercer um direito que ele tem, né? Às vezes, pode ocorrer, se não tiver um advogado ali efetivo, no caso, de se passar mais tempo do que ele deveria estar ali, né? Preso. Às vezes já tem direito à progressão, livramento condicional, ou algum benefício ali previsto. Tá certo. Muito interessante, porque eu acho que realmente muita gente não vê isso. Por isso que é interessante conversar. E até mesmo eu percebo na atuação mesmo. Por exemplo, em processo se for tribunal do júri, que a gente tem a dificuldade maior. Porque tem aquela primeira fase, alguns advogados atuam naquela primeira fase, até a decisão ali de pronúncia. E depois, quando vai ali para a fase final, segunda fase lá, né, desse rito escalonado do júri, não atuam de jeito nenhum. E a gente fica, né, entrando em contato com advogados de outras cidades para ver até que consegue, até que a gente tem que conseguir um para ir, né? Então, atua também no Tribunal do Júri, doutor Leandro? Atuo também no Tribunal do Júri, faço alguns júris aí, é uma área muito boa de se fazer. Agora, com relação a isso, nós temos uma formação acadêmica que de alguma forma não privilegia a questão da oralidade, né? A gente consegue observar que, em geral, poucas pessoas conseguem ter a facilidade de falar em público. E o júri é isso, né? O advogado ele consegue, muitas vezes, construir uma peça, construir uma tese, fazer uma defesa, mas na hora de falar em público, ele não consegue. Ele não tem essa aptidão muito adequada. Isso acontece também nas sustentações orais. Mas eu observei isso durante a pandemia. A virtualização das sustentações orais aumentou a quantidade de advogados que começou a fazer, que iniciaram
as sustentações, né? E aí Muitos foram se deles, acostumando, né? normalmente, Com a vão se oralidade aí. acostumando. E vão se acostumando. Agora, no júri, né, é mais difícil, porque a virtualização do júri é meio que inviável, né? Uma sustentação oral virtual, né, acabaria sendo bastante ruim para o processo penal. Certo. Muito bom. Só fiquei com a dúvida, assim, porque como eu não estou atuando como advogado, assim como juiz, por exemplo, vai um jovem advogado aí, ele se forma, essa questão da execução, ele teria que ir lá no presídio para ir conversando com, com os presidiários ali para ver se algum está precisando de advogado, seria mais ou menos assim, nesse sentido? Seria mais ou menos isso. A Entendi. dica que eu dou é a seguinte: normalmente, aquele preso que tem a pena maior é o mais esquecido. Entendi. Normalmente. Aquele preso que tem a pena maior é o mais esquecido. E aí, efetivamente, uma forma de conversar seria você buscar. Óbvio, dar uma lida no processo, ter, de alguma forma, acesso a esse processo e ir para ele, conversar com ele, de alguma forma, oferecendo o seu serviço, ou, se for o caso, já falando na viabilidade, se houver, né? Se houver acesso ao processo e se houver viabilidade, já falar num pedido de liberdade de progressão de regime, né? Até se for o caso. Normalmente, os presos que têm penas maiores, em geral, são os mais esquecidos dentro das unidades prisionais. Até Entendi. porque eles mesmos, né, já imaginam que vão demorar muito tempo para sair e já de alguma forma se conformam em não precisar ou não procurar um advogado, né, mais rapidamente. Entendi. Uma outra, eu até fiz um vídeo sobre isso, que eu acho que também é uma forma interessante para quem quer começar, é se dispor a trabalhar como dativo, né? O Estatuto da OAB prevê que quando o advogado ele é nomeado como dativo, né, prevê que o juiz deve fixar, arbitrar honorários de acordo com a tabela aí da OAB. Eu já até pesquisei jurisprudência sobre isso. Às vezes o juiz ele não fixa ali de acordo com a tabela, mas usa a tabela como parâmetro, né? Usa aquele dispositivo do CPC que diz que vai olhar a atuação do advogado, a complexidade da causa. Mas mesmo assim, geralmente os honorários são fixados em um patamar razoável, pelo menos. E por se tratar de verba, né, de natureza de alimentos, ocorrendo o trânsito em julgado dessa sentença aí penal condenatória, se for condenatória ou absolutória, depois o advogado já pode entrar aí com uma ação, né, contra o Estado para cobrar esses honorários. Então, por ser uma verba de natureza de alimentos e o valor também não ser tão alto, entra como uma requisição de pequeno valor, né, que é a natureza de alimentos, então o advogado consegue sim receber. Eu acho que se ele fizer isso, ele também já consegue estar no campo de batalha, né? Porque às vezes a Consegue. pessoa tem medo de dar o primeiro passo. E uma vez Isso, colocando isso. como dativo, vai ser nomeado como dativo, né? Já vai ali ter a possibilidade de trabalhar na prática, fazer audiência de instrução, audiência, às vezes até audiência de custódia, audiência de instrução, fazer alegações finais orais, às vezes, interpor recurso e apelação. Então, já vai conseguir pegar na prática e dar o primeiro passo. E se fizer um bom trabalho, com certeza, ele vai atingir novos clientes a partir dessa atuação. Eu não sei como é em Salvador, mas eu falo da realidade de Vitória da Conquista e região. Vitória da Conquista tem defensoria, mas Sim. acredito que a defensoria também não consiga atuar em todos os feitos. Por exemplo, em Brasília também, que eu conheço, tem defensoria, tem núcleos de prática de faculdade, e mesmo assim, eles não conseguem dar conta de toda a demanda, né? Agora, quando se trata de local que não tem defensoria pública, é somente os dativos mesmo que fazem esse trabalho aí do Estado, né? Porque realmente não tem defensoria pública. E a defensoria pública não vai defensor público em local que eles não são titulares. Pelo menos essa é a realidade que eu conheço na prática. Acho interessante também essa vertente aí de começar como se colocar como dativo. Acho muito interessante.
A tabela da OAB, servindo como um parâmetro de honorários, sobretudo para o advogado em início da advocacia, é um parâmetro bastante interessante de honorários, né? E note que, meu amigo, se a gente for analisar, há precedentes, inclusive de tribunais superiores, admitindo a execução desses honorários nos próprios autos. O próprio juiz determinando a execução e o pagamento, né? Sobretudo em O vara próprio única, juiz né? criminal? O próprio juiz criminal. Esse eu Existem nunca precedentes vi, nesse essa sentido. justiça eu não vi, não. Depois, se Pois puder é, me mandar, não existem vi essa não. precedentes nesse sentido. Existem precedentes nesse sentido. Ou seja, em tese, o advogado não precisaria entrar com uma nova ação de execução, né? Há precedentes nesse sentido, tanto do STJ como do STF admitindo, nesse caso concreto. Então, isso já facilita e muito, né? Facilita e muito a atuação do advogado. Por quê? Imagina aí que, por exemplo, uma vara do interior, em que há uma escassez maior, em que a defensoria não consegue atuar a contento ou não tem advogado, é possível que você, no período aí de alguns meses, você tenha alguns processos para trabalhar, né? E esses processos vão num montante, né? Te trazer uma relação de honorários aí bastante interessante. Acho sim, acho inclusive que serve não apenas pela questão, né, dos honorários, mas também pela questão de você construir uma rede de contatos, uma rede de clientes. Esses seus clientes vão, de alguma forma, lhe indicando para outros clientes e, a partir daí, você, depois de um tempo, você vê que você está já com um monte de gente aí para você construir a sua advocacia, né? Entendi. Então já é interessante para dar esse primeiro passo, realmente, né? Eu queria fazer mais só algumas perguntas, já está dando aí Não, pode ficar à quase. vontade. Eu converso, né? Eu acabo conhecendo muita gente aí, por trabalhar em diversas unidades, enfim. Muitos que eu converso falam o seguinte: eu namorei com penal na faculdade, mas casei com civil. Tem algum, assim, alucinando mesmo, você pensa em o porquê disso, dessa afirmação? Pois é. Porque a impressão que eu tenho é que realmente prefere a matéria penal, processo penal, mas É, atua em outra área que não tem, às vezes, tanta identificação. penal é uma matéria apaixonante, né? Doutor Leandro de Penal Oliveira é... é professor de direito penal. Eu sou professor de direito penal. Penal é uma matéria Ah, apaixonante, né? Penal, aliás, o Código Penal fala de paixão, né? O Código Civil não fala em paixão, mas o Código Penal fala em paixão. Penal é verdadeiramente uma matéria apaixonante. Eu costumo dizer, eu costumo pensar com relação a essa fala, e eu sei que é uma fala muito corriqueira, que muita gente acha meio estranho a construção do direito penal de proteção das liberdades, né? Mas e isso, de alguma forma, acaba afastando, né? Isso, de alguma forma, acaba afastando algumas pessoas. Não é que ele não entende penal, entender ele entende, mas ele não concorda. Não concordo com isso aqui. Mas, assim, eu costumo imaginar que uma formação em direito constitucional, sobretudo uma formação em direito histórico, em história e direito constitucional, de alguma maneira traria vamos dizer assim, um conceito melhor para essa ideia de eu não concordo com o direito penal e, portanto, acho que eu não devo atuar nisso aqui. Me apaixonei por ele, mas vou acabar casando com o direito só a título de exemplo, né? O princípio da legalidade, né? Se a gente for tomar ele como um parâmetro, o princípio da legalidade ele é o princípio que refunda o direito penal, né? A ideia de legalidade ela começa a ser mais ou menos dita ali em 1215, com a Carta do Rei João Sem Terra, mas verdadeiramente é com a Revolução Francesa que a gente começa a pensar numa aplicação do princípio da legalidade de forma mais adequada. Na Revolução Francesa, você tinha uma sociedade que era um Estado que se construía, né, em que o poder político era um poder político que se passava de pessoa para pessoa através do sangue, né, um privilégio de sangue. A Revolução Francesa ela afasta essa ideia e a burguesia assume o poder, reconstrói um novo modelo de sociedade
um modelo de sociedade baseado em respeito ao princípio da legalidade. Eu costumo dizer o seguinte: antes da Revolução Francesa, a sociedade vivia numa relação abusiva, né? Um relacionamento abusivo qualquer, de homem para mulher ou de mulher para homem. No momento em que você sai de uma relação abusiva, a primeira coisa que você quer é liberdade. A primeira coisa que te vem à cabeça é liberdade. Você está numa relação abusiva, você não consegue sair para lugar nenhum, você não consegue fazer nada, você não tem paz, você não tem um minuto de liberdade para nada. Então a primeira coisa que você quer é liberdade. E como é que a Revolução Francesa constrói essa ideia de liberdade? Trazendo princípios que limitam o poder punitivo do Estado ou que limitam a atuação do Estado frente ao particular. E o direito penal é a principal ferramenta que o Estado poderia utilizar com essa finalidade. Ou seja, o direito penal ele tem que ser construído com essa ideia, justamente porque nós temos um modelo de sociedade que vivia uma relação abusiva com o Estado autoritário, né? E hoje a gente vive uma relação mais livre, uma relação em que nós não seremos tolhidos ou impedidos de fazer qualquer coisa. E por conta disso, o princípio da legalidade é esse bastião completo que a gente tem de valores, de princípios e de construções protetivas. Muita gente olha para isso e vê com maus olhos, né? Mas esquece de pensar no passado, esquece de pensar em como era antes. Mas como é que era sem isso aqui? Sem isso aqui funcionava de que forma? Funcionava desse jeito de cá, né? Será que esse modelo de sociedade anterior é um modelo de sociedade que eu quero voltar, que eu imagino, né? Novamente como um modelo de sociedade posto? E a gente acaba esquecendo isso. A gente acaba esquecendo isso. Justamente por esquecer isso, a gente olha para o direito penal e diz: aqui tem benefício demais, aqui tem privilégio demais, aqui tem proteções demais, né? Não sabendo nós que essa proteção ela é nossa, não é daquela pessoa em si que está ali acusada de um processo. Ela é uma proteção de toda a sociedade, de todas as pessoas que de alguma maneira se vejam acusadas da prática de um ilícito penal qualquer. Então isso para mim acaba causando uma decepção muito grande na maioria das pessoas. E em face dessa decepção, né, para mim vem essa história. Poxa, eu me apaixonei pelo direito penal, mas não concordo com ele, vou casar com o direito civil. Imagino eu que uma formação histórica melhor nos traria uma compreensão maior da necessidade dessas garantias fundamentais, talvez até, né, tivéssemos uma posição diferente da maioria das pessoas. Entendi. Eu não sei se o doutor Leandro Gisele já atuou em outras áreas, mas assim, pelo fato de o direito penal e a atuação do advogado, né, criminalista, atuar na defesa aí da liberdade, né, que é um dos meios disso aí mais importantes, talvez só perca para a vida, né, e para a saúde. Comparativamente, não sei se é adequado até fazer essa pergunta, em termos de remuneração, comparando com outras áreas, doutor Leandro, você acha que é atraente a advocacia criminal em termos de remuneração? Acho. É bastante atraente. Nós temos outras áreas do direito que, de alguma forma, trazem uma remuneração, né? Aliás, que traziam, né, a reforma trabalhista, e eu ia falar do direito do trabalho, né? Mas a reforma trabalhista aí, efetivamente diminuiu muito, né? Trouxe vamos dizer assim, hoje não é tão simples, né? Aliás, não é tão comum como era antes, né? Que os processos trabalhistas, né, fossem protocolados, chegassem ao fim, ou com um acordo, ou com pagamento de indenizações. A verdade é que a área trabalhista diminui muito. Nós temos hoje um contingente de bacharéis em direito, né, tentando passar na prova do exame de ordem, que é de cerca de 3 milhões de pessoas. A cada exame, cerca de 120 mil pessoas fazem a prova. A cada exame, cerca de 120 mil pessoas fazem a prova do exame de ordem. Normalmente, 10% de aprovados na primeira fase. Então, nós temos aí, desses 120 ou 130 mil,
uma aprovação de primeira fase que vai de 10 a 15 mil pessoas, né, por exame, na primeira fase. E um contingente menor que vai ser aprovado na segunda fase, né? Às vezes até um contingente de 30% dos 10% que passaram inicialmente, que acabam sendo aprovados na segunda fase. Então, nós temos uma grande quantidade de pessoas que tentam entrar na advocacia e não conseguem, né? Talvez, se o exame de ordem não existisse, nós, não sei, poderíamos imaginar o seguinte: viveríamos um caos na advocacia, né? Mas mesmo imaginando essa quantidade, esse contingente de pessoas que a cada ano, né, adentra a advocacia, nós temos ainda diversas outras áreas que são rentáveis. Direito tributário é uma área muito rentável, mas é uma área rentável a médio ou longo prazo, né? O direito do trabalho, vamos dizer assim, historicamente era uma área rentável e já no primeiro momento, né? O direito do trabalho trazia uma remuneração até, em alguns casos, grande, né? Mas já no primeiro momento. Então, o que sobra de causa, né, judicial ou de atuação judicial que eu consiga, de alguma forma, um valor, né, mais imediato, vamos dizer assim? A advocacia criminal, né? A advocacia criminal. E muitos daqueles que são ditos ou tidos como advogados de porta de cadeia são advogados que, de alguma maneira, têm um contingente de clientes grandes e que estão aí atuando, ganhando 20, 30 mil reais por mês com advocacia, né? Às vezes você não ganha aqui no mês, no outro você ganha 50 mil, né? Passa 2 meses sem ganhar, no outro você ganha 60 mil. Ou seja, se a gente for... É muito difícil a gente pensar qual seria o salário inicial de um advogado criminalista. É muito difícil a gente pensar isso, sobretudo porque, para que você seja um advogado, não basta que você saiba fazer peças, né? A faculdade não te transforma em vendedor. A verdade é essa. A faculdade não te transforma em vendedor, mas você precisa se vender. Se você quer ser advogado, você precisa se vender de alguma forma. Mas a faculdade não te transforma em um bom vendedor. Mas algumas pessoas conseguem desenvolver essa habilidade melhor, né? E se eu me vendo melhor, eu vou aumentar os meus ganhos. Eu não imagino hoje um outro ramo inicial da advocacia que, de alguma forma, te dê condições de você ganhar o que um advogado criminalista teria condições de ganhar no início, né? Verdadeiramente não consigo ver. Entendi. A faculdade não ensina e a OAB tem uma série de limitações com relação à Uma série de marketing, limitações. Verdade. questão aí, Verdade. acaba que o advogado fica, né, meio que em uma saia justa, porque como que ele vai Verdade. se promover e, por outro lado, tem uma série de limitações, né? E para Verdade. desenvolver essa habilidade, é só na prática mesmo? Rapaz, é muito na prática. Agora, existem cursos para isso, né? Existem pessoas que, de alguma forma, trazem experiências, né? Experiências de sucesso. Olha, eu fiz desse jeito, deu certo. Eu fiz desse jeito que cai, deu certo. O que não quer dizer que necessariamente vai dar certo com todo mundo, né? Porque a forma como você usou para alcançar o sucesso pode ser que eu, no meu meio, né, aquela forma não funcione. Não dá para a gente imaginar. Hoje, rede social pode ser uma ferramenta muito bem utilizada, né? E existem muitos advogados, né? Conheço alguns que usam muito bem as redes sociais, né? Outros, né? De alguma forma, acabam utilizando a rede social e, ao invés de alguma maneira, se transformar em um advogado, em olhar para aquela rede social, poxa, esse cara aqui é um advogado que eu contrataria, né? Em alguns casos, você olha e diz, poxa, esse cara aqui não é um advogado que eu contrataria. Ou seja, é uma faca de 2 gumes, um cuidado muito, muito grande a ser tomado. Mas eu não imagino que as redes sociais vão, de alguma forma, assumir das nossas vidas. Então, acho que teremos que conviver com elas, né?
por muitos e muitos e muitas décadas ainda. E eu acho que é uma ferramenta interessante, né? Mas acho que é uma ferramenta a ser usada com prudência. Só a título de exemplo, eu conversava outro dia com uma jovem advogada que ela me disse, olha, eu quero atuar na área de direito médico. Aí eu disse, massa. E ela estava fazendo algumas publicações nesse sentido, construindo algumas coisas nesse sentido. Aí eu perguntei para ela, vem cá, quem que te segue? Ela, outros advogados e amigos. Aí eu perguntei, e você segue quem? Ah, eu sigo meus advogados e meus amigos. Aí eu disse, bom, então você não vai se vender para ninguém na sua rede social. Porque se você quer trabalhar com direito médico e não procurou seguir o Conselho Regional de Medicina e não procurou seguir outros médicos no Instagram e se mostrar para eles, ou hospitais ou clínicas, não adianta você ficar fazendo aquela postagem ali para outros advogados, porque quem está vendo sua postagem também é advogado. Se ele tiver um problema, ou ele mesmo vai atuar, ou de repente ele vai conhecer outra pessoa, né? A chance de você se vender ali e realizar uma venda de sucesso é muito menor. Agora, se eu quero vender, que eu trabalho com direito médico, e eu procuro seguir ou médicos e procuro mostrar o meu trabalho para eles, aí a coisa fica diferente. Então, as redes sociais, elas são um fator que podem ser utilizados nessa estratégia de marketing, mas é preciso que essa estratégia de marketing seja construída de forma adequada. Porque senão eu estou produzindo um conteúdo ali que não vai me dar um retorno. Não vai me dar o retorno que eu imaginava ou que eu esperava ter. Tá certo. Eu queria abrir aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, por escrito aí, aproveitar que o doutor Nós Leandro Gesteira está temos aqui. uma galera aí boa nos ouvindo, né? Privilégio. Doutor Jonathan Meirelles aí, que participou comigo da última. Assinou aí. Boa noite, doutor. Se alguém Douglas, quiser fazer Gabi, alguma pergunta, a Alex, gente vai fazer aqui pro doutor Leandro. Naya. Doutor, também Por se quiser favor, não fazer façam alguma para perguntas mim, difíceis. tem alguma pergunta que Lilian, quer fazer. Cristiane, meu amigo Ricardo Xavier também apareceu aí, professor de Direito Tributário, fera demais. Só tem gente fera nos ouvindo aí, tá vendo? Se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Doutor Leandro Esteira também quer fazer alguma pergunta para mim? Só eu que te perguntei. Pois é, mas eu vou aproveitar também a oportunidade de fazer uma pergunta, né, para o amigo. Tão jovem, na magistratura, como é que é o início da magistratura no interior do estado? Fala um pouquinho para a gente aí. Eu posso falar do início da carreira da magistratura estadual e no TJ Bahia. É muito desafiante, né? Quando a gente inicia, vai para os lugares onde não tem ninguém, é justamente os lugares que geralmente tendem a ter mais problema. Problema de infraestrutura e por aí vai. Eu mesmo iniciei no extremo oeste da Bahia, na época, não sei como está hoje, porque eu não tenho mais muito conhecimento. Tinha muito problemas de causas grandes, a suspeita de corrupção, então foi realmente difícil. E depois eu vim para essa região próxima à Vitória da Conquista, e aí já é uma região, pelo menos na minha visão, bem mais tranquila de trabalhar como juiz. Então é desafiante, mas assim, eu exerço a função que eu tinha um sonho mesmo de exercer, então realmente eu me sinto realizado. Hoje, eu acho que em termos de tribunais, o Tribunal de Justiça da Bahia melhorou muito. Eu posso falar de 2013 para cá, melhorou muito em número até de servidores. O tribunal está nomeando muitos aí, está sempre saindo no diário. E vamos ter um novo concurso agora, né? Vai ter novo concurso Para e servidor. ele vai para servidor, exato. E o tribunal também, ele abriu aí a possibilidade para todas as comarcas de ter um estagiário de graduação, né, de direito, e um estagiário também de pós-graduação. Então, isso aí deu um incremento muito grande aí na atividade fim. E também esse último concurso aí do pessoal que agora vai titularizar aí, possivelmente aí no mês que vem, se não me engano, foram praticamente 100 juízes novos aí. Eles são substitutos hoje que vão virar titular. Então, eu acho que melhorou muito. E, assim, eu posso ser suspeito a falar porque eu sou, né, faço parte aí do Poder Judiciário da Bahia, mas é um tribunal de médio porte,
que apesar de todas as dificuldades, sempre tem uma produção muito boa, comparando aí com outros tribunais de médio porte, sempre está ali, às vezes fica em primeiro, em segundo, sempre fica entre os melhores. E às vezes, não sei quem é de fora, tem às vezes uma imagem que o Poder Judiciário da Bahia é lento, mas assim, eu falo por estar dentro e falo com base em estatística mesmo, sempre está entre os melhores tribunais. É claro que costumo falar que todos nós temos telhado de vidro, porque 100% não é, mas Claro. eu vejo assim um esforço, tanto dos servidores como dos juízes, para realmente, né, tentar atender aí a advocacia e a sociedade, né, como um todo, da melhor forma possível. Eu acho que melhorou muito, eu sei que tem muito a melhorar, mas eu acho que tá vindo uma crescente melhora, pelo menos essa é a minha visão de quem está de dentro. Doutor Leandro Gesteira, que está do outro lado do balcão, não sei qual a visão, mas é uma, assim, eu falo que é uma carreira muito boa para quem realmente está vocacionado, porque a cobrança é muito grande, tanto da sociedade quanto da Corregedoria do Tribunal, do CNJ, então é muito cobrança de números, relatórios e por aí vai. Mas, por isso que eu falo, é mais para quem é vocacionado e eu me sinto, assim, realizado. Então, eu sou suspeito, talvez, para falar. Eu acho que teve algumas pessoas. Ah, vamos lá. Teve a Lilian que fez pergunta. Dica para quem quer iniciar na área criminal, mas não estagiou na área. Melhor seria uma pós ou um curso de prática. Doutor Leandro Pois Gesteira. é. Nós temos algumas pós-graduações acadêmicas, umas pós-graduações em ciências criminais, que elas são muito acadêmicas, né? E aí você vai ter ali algumas discussões que não necessariamente seriam discussões que te levariam a uma atuação prática melhor, né? Então, eu acho que, como nós temos diferentes estilos de pós-graduações, se houver uma pós-graduação mais acadêmica, é melhor um curso de prática penal. E existem excelentes cursos de prática penal, né? Mas uma pós-graduação que seja voltada para a prática criminal, ela inequivocamente vai acabar sendo mais aprofundada e, consequentemente, mais produtiva, né? Porque um curso de prática ele vai durar uma semana, 2, 3 semanas. Uma pós-graduação vai durar 6 meses ou 1 ano. Né? Eu acho que a resposta depende de qual é o estilo da pós-graduação. Se a pós-graduação é mais acadêmica, né, eu pensaria num curso de prática. Mas se essa pós-graduação é mais voltada para a prática, ela é melhor porque vai, de alguma forma, trazer um embasamento mais aprofundado. Né? Sobretudo, eu imagino que o jovem advogado ele deve primar ou deve buscar, vamos dizer assim, se mostrar, né, como alguém que efetivamente estuda, né, como alguém que efetivamente traz teses. E tem que ser chato, advogado tem que ser chato, não tem segundas opções. Eu digo chato no sentido, você tem que construir a sua tese, defender a sua tese, colocar no papel de forma adequada, né? A função do juiz é julgar, se for favorável, ok, se não for favorável, vamos recorrer, vamos para o tribunal, vamos para o STJ, vamos para o STF. Só a título de exemplo de como o advogado chato é um advogado bom, há alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, havia uma discussão tributária aqui no estado da Bahia sobre a questão do ICMS dos postos de combustíveis, né? Da gasolina. Eu sou dono de um posto de combustível, eu compro, sei lá, 100 mil litros de combustível e eu compro esse combustível para vender. Mas quando eu compro, o Estado já me cobra o ICMS. Mas, poxa, eu não vendi ainda. Se eu não vendi ainda, como é que eu sei qual é o valor que vai ser vendido e quanto eu tenho que pagar de ICMS? Então, o Estado ele determina uma pauta, eu vou chutar aqui que você vai vender a R$5, você já me paga o ICMS em cima de R$5. Mas se eu vender por menos, eu perco dinheiro. Porque eu paguei um imposto como se fosse vender um litro de combustível a R$5, mas só vendi por 4. Só vendi por 4,5, por conta da oscilação da economia. Ou seja, eu tenho o direito de receber de volta esse imposto que eu paguei a mais. Essa discussão é uma discussão que já estava aí há anos.
Muitos anos, muitos anos. E todas as decisões judiciais eram no sentido de que não. Então, muitos advogados entravam com ação em primeiro grau, perdia apelação, STJ, STF. Até que depois de 15 anos, o Supremo Tribunal Federal mudou a tese dele. Depois de 15 anos. Quem se manteve com suas ações vivas, brigando, recorrendo, embargando, que não transitou julgado ainda o indeferimento, vai ter direito de receber tudo isso de volta. Ou seja, o advogado tem que construir a sua tese, acreditar na sua tese, óbvio, construir uma tese tecnicamente bem feita, acreditar nessa sua tese e ir buscar até que efetivamente não haja mais espaço para você peticionar no processo. Entendi. Muito interessante. E tem que, assim é também na área criminal. Assim é também na área criminal. Tem que buscar o direito ali até o final. Pessoal aí. Então é isso. Quer fazer mais alguma colocação? Para mim foi uma honra poder até te conhecer melhor, né? Não, a honra foi minha, essa agradeço novamente o convite. Eu acho que E vamos deu repetir aí as doses. Vamos sim. Pessoal, então é isso. Um grande abraço, professor. Obrigado aí pelas dicas, pela entrevista e por se colocar à disposição para ajudar o pessoal. Pronto, eu tô muito feliz de poder ter vindo aqui conversar com o doutor Aderaldo, conversar com os amigos que estão aí nos acompanhando, que já nos seguem aí nas redes sociais, que seguem o doutor Aderaldo, e também me colocar à disposição quando eu estiver por aí. Se tiver um júri dativo aí, pode me nomear que eu vou aparecer aí. Às vezes precisa. E vou fazer esse júri aí. Pois pode me nomear que eu vou aparecer aí e vou fazer esse júri. Bom demais. Vai ser um Combinado, prazer. então tá, satisfação. Um grande abraço, viu? Boa noite. Um abraço. E até a próxima. Boa noite, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau.